Na semana passada eu falei sobre a primeira frase da oração. Qual é a primeira frase da oração do Pai Nosso? Que estás nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. E nós conversamos sobre esta frase. Hoje nós vamos ver e meditar na frase seguinte. Mas para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem comigo a Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, versículo 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. Essa é a leitura bíblica desta noite. Vamos lá, tem a sua Bíblia, pegue anotações também, papel, caneta, enfim, anote no teu celular algumas coisas que nós vamos tratar, e eu quero convidar você a não perder essa série. A primeira, Deus já falou tão forte ao nosso coração no primeiro tema, hoje não vai ser diferente, Deus vai falar profundamente ao seu coração, semana que vem vai ser assim, até o final dessa série, e no final nós vamos celebrar ao Senhor por aquilo que Ele fez na nossa vida. Amém? Conseguiu aí? Já achou? Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5, Jesus diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim, disse Jesus, e agora eu quero que todos nós a gente faça a leitura bíblica. Vamos lá, irmãos? Versículo 9, vamos lá? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa meditação. Amigos queridos, a oração do Pai Nosso, ela faz parte do Sermão da Montanha. Era costume dos rabinos ensinar aos seus discípulos orações simples para que eles as memorizassem e repetissem com facilidade. E é justamente o que Jesus está fazendo aqui. Nós vimos na semana passada, queridos, que Jesus, ele condenou a oração dos fariseus. Jesus condenou a oração dos fariseus, sim. Mas Jesus não condenou a oração repetida. Não. Ou o fato de nós apresentarmos os mesmos problemas diante de Deus. Não, não é isso que Jesus está condenando, queridos. Inclusive a Bíblia mesmo nos estimula a persistir em oração. O que é que nós devemos fazer, irmãos? Persistir em oração. É isso que a Bíblia nos estimula. Mas o que é que Jesus está condenando? Ele não condena as repetições. Ele está condenando as vãs repetições. É outra coisa. O que significa? O que são as vãs repetições? É oração sem propósito. É aquela oração sem objetivo. É oração mecânica. É aquela oração feita apenas por hábito, por religiosidade. É isso que Jesus está condenando. É a gente ficar repetindo palavras sem sentido e sem significado.
E é muito interessante porque essa oração ela é muito conhecida. Até mesmo quem não é cristão, quem não é evangélico, conhece essa oração. Porque é uma oração conhecida, é ou não é? Mas as pessoas, às vezes, elas repetem essa oração de maneira mecânica. Senta para almoçar, vamos orar, fazer a reza do Pai Nosso? Eles oram. Onde eles vão, fazem Pai Nosso, que está no céu, santificado. Então, gente, é isso são as vãs repetições, é aquela oração feita por hábito, por religiosidade, que fica falando palavras sem sentido, sem significado, sem saber o que é que realmente quer dizer. É isso que Jesus está condenando. Agora, na semana passada nós estudamos a respeito da primeira frase da oração. Qual foi mesmo? Vamos repetir? Pai nosso que estás nos céus. Essa foi a primeira frase que nós meditamos, que fala a respeito de Deus como o Pai de todos, o Pai dos cristãos, o Abba, o Paizinho querido. Esse Pai, meus irmãos, que é nosso, que é íntimo, é autoridade, é amoroso, é carinhoso, Ele está nos céus e Ele tem todo o poder. Você crê nisso? Ele tem todo o poder, Ele está pronto hoje, nessa noite, a ouvir a nossa oração e a oração de todo aquele que clama a Ele e que invoca o seu santo nome. É por isso que a Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me glorificarás. Aleluia. Mas hoje nós vamos meditar na segunda frase. E qual é a segunda frase? Santificado seja o teu nome. Vamos repetir, irmãos? Santificado seja o teu nome, que é o tema de hoje, é o tema dessa noite. Santificado seja o teu nome. Sabe, meus irmãos, antes da gente pedir qualquer coisa a Deus, a gente deve adorá-lo por aquilo que Ele é. Antes de você fazer qualquer pedido, quando você se aproximar de Deus, adore a Deus por aquilo que Ele é. O nome do nosso Deus é santo, e santidade, gente, tem a ver com algo que foi separado. O que é que significa dizer que este nome é separado? O que é que significa dizer? Significa dizer que o nome de Deus é totalmente diferente e este nome está acima de todo nome nos céus, na terra e debaixo da terra, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém? Este é o nome do nosso Deus. Veja aqui, o nome de Deus expressa a sua natureza. O nome de Deus expressa o seu caráter, o seu valor, a sua plenitude divina. Ele revela a autoexistência de Deus, que não tem início nem fim, que é imutável, meus irmãos, e que não depende de ninguém para ser o que é. Oh, meus queridos irmãos, e é justamente este nome que Jesus nos ensina a santificar. E aí eu quero meditar com vocês algumas coisas muito importantes nesta noite sobre esta frase: santificado seja o teu nome. O que essa frase nos ensina? O que essa frase nos ensina? Quais são os ensinamentos que a gente pode tirar desta frase? Quais são as lições para a nossa vida? E eu queria meditar aqui em alguns aspectos muito importantes. Está preparado aí ou não? Sim ou não, meus irmãos? Aqui você pode participar, você pode vibrar, você pode aplaudir, você pode dar glória a Deus. Você só não pode falar mal do irmão. Combinado? Então vamos lá. Primeiro, qual é a primeira lição que a gente consegue aprender desse texto? Primeira lição: santificado seja o teu nome.
O que é que Jesus está querendo dizer? Qual é a lição? É que, primeira lição, Deus deve ser reverenciado. Você pode repetir qual é a primeira lição? Pode ser mais forte, meus irmãos, vamos lá. Essa é a primeira lição. Quando você diz aqui, santificado seja o teu nome, em outras palavras, você está orando dizendo, ó Deus grande, Deus eterno, Deus poderoso, Deus que transformou a minha vida, sejas tu exaltado, sejas tu adorado neste lugar. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor pelos séculos dos séculos. Oh, meus queridos, quando você estiver diante de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer não é pedir coisas para Deus, mas é glorificar o nome do Senhor, é reverenciar o seu nome e dizer, Senhor, o teu nome é santo. O teu nome é poderoso, oh, glorificado, honrado, exaltado seja o teu nome sobre toda a terra. Tu és santo, teu nome é santo, poderoso e temível. Glória ao nome do Senhor. É a primeira coisa. Veja, meus irmãos, a frase que nós estudamos na semana passada, Pai Nosso, que estás nos céus, é um paradoxo lindíssimo. Pois veja só que interessante, o mesmo Deus que é Pai, é amor, é amigo, é íntimo, mas Ele também é poderoso, e que está nos céus, e que é capaz de fazer todas as coisas, infinitamente mais daquilo que você pensa ou que você pede. Você crê assim ou não? Veja, o amor de Deus deseja, e o seu poder é que faz. Isso é lindo. O seu amor deseja e o seu poder é que faz todas as coisas. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus nós temos um Pai a quem nós podemos pedir e Ele pode realizar. Por quê? Porque nele, meus irmãos, habita a plenitude de todo o poder e de toda a autoridade. Este é o nosso Deus, o nosso Pai. Louvado seja o nome dEle. Portanto, quando você estiver na presença do nosso Deus, do teu Deus, santifique o nome dEle e dê honra a Ele por quem Ele é. Dê honra a Ele por quem Ele é. Infelizmente, vamos aqui conversar. Infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo dias que as pessoas elas só se aproximam de Deus para tirar coisas de Deus. São os catadores de bênção. Eles amam mais a bênção de Deus do que o Deus das bênçãos. Eles trocam o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. E como isso é triste, outros ainda acham que eles podem se igualar a Deus. É por isso que a gente vê crente botando o dedo na cara de Deus. É por isso que a gente vê crente determinando as coisas para Deus, exigindo coisas de Deus. Quem somos nós para fazer isso? Botar o dedo na cara de Deus e dizer que nós exigimos? E que nós queremos? É como eu costumo dizer, né? Se a gente tiver que bater na porta dos céus, é para dizer, Senhor, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas segundo a tua bondade, misericórdia e graça. Amém, queridos? Mas tem gente que acha que pode se igualar a Deus. Tem gente que pensa que para obter as coisas basta então ter pensamento positivo. Olha, irmão, você não está recebendo porque você não pensa positivo. Tem gente que pensa isso. Tem que ter pensamento positivo, que tem que mentalizar. Mentaliza, irmão. E eles confundem, eles acham que isso é fé. Isso não é fé, isso é mentalização. É pensamento positivo. Ou então, gente que acha que deve dizer palavras de afirmação, citar jargões, frases de efeito, e aí eles vão ter o que eles querem. Isso é um grande engano, meus irmãos queridos. É um grande engano. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Tem gente que pensa, olha, é o seguinte, eu vou dar uma dica, uma receita para você. Você quer bênção de Deus? Você quer? Então eu vou dar uma receitinha para você. De manhã, você acordando, você diga 7 vezes, eu tenho a marca da promessa. Combinado?
Diga 7 vezes. E à noite, você diz, antes de dormir, você vai dizer o seguinte: eu sou cabeça e não cauda. E aí você vai ver como vai acontecer. Vai acontecer? Nada. Porque isso não tem nada a ver com Bíblia. Não tem nada a ver com o Evangelho, meus irmãos. Isso é uma mentira, é um engano que muito crente entra nessas furadas. Isso é uma falácia, uma tentativa de menosprezar, de diminuir o nome de Deus. Não há nada, meus irmãos, nos céus e na terra que se compare a este nome poderoso. Oh, queridos, quando nós oramos e quando nós clamamos, nós sabemos que é o Pai dos céus que nos atende, é Ele. Não é a força do seu pensamento, meu irmão, minha irmã, o poder da sua mente, ou a força das suas emoções. Não, não é nada disso, não. Quem está cuidando de você, quem está cuidando da sua casa, da sua família, dos detalhes da sua vida, é o Pai do céu, o Abba, o Paizinho querido, o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória a Deus! Creia nisso! Ele cuida de nós. Lembre-se que quando você se dirigir a Deus, você não está diante de qualquer pessoa, não. Você não está diante do homem. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem. Deus não é homem, Deus não pode ser comparado com um homem. Você não está diante de qualquer pessoa, não, mas você está diante do Criador de todas as coisas. Você está diante do sustentador de todas as coisas. Você está diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos resgatou, que nos salvou, que nos transportou do reino das trevas para o reino da luz, aquele que era, que é, que há de vir, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus soberano, poderoso e eterno. Amém? Essa é a primeira lição dessa frase. Santificado seja o teu nome. O que é que significa? Um dos significados, o que é que Jesus quis nos ensinar? É que Deus deve ser reverenciado. Você pode repetir mais uma vez isso? Deus deve ser reverenciado. Segundo ensinamento, anote, por favor, anote. Qual é o segundo ensinamento? É que a santidade de Deus, ela deve ser manifesta. A santidade de Deus deve ser manifesta. Nós vivemos tempos difíceis, tempos de uma decadência moral, espiritual, institucional. A malícia da sociedade tem ofendido a Deus, nós sabemos disso. O pecado tem destruído pessoas, estruturas, famílias, as prioridades na vida, elas estão invertidas nos tempos que nós vivemos. O capitalismo colocou o dinheiro como seu Deus, a ganância tem sido o alvo de muitas pessoas e de todas as nações, e por isso que a gente vê tanta corrupção. É por isso que a gente vê desgoverno, mentiras, enganos, injustiças, violência, desmandos e tantas outras coisas mais. Esse é o quadro daquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje, é ou não é, irmãos? Esse é o quadro da sociedade, queridos, que valoriza muito mais o ter do que o ser. Triste isso. Nós estamos, infelizmente, perdendo o real valor da vida e do que realmente é importante, meus irmãos. O Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós. E porque quando a gente olha para essa oração de Jesus, santificado seja o teu nome, a gente vê aqui um grito. A gente vê aqui um clamor a Deus, dizendo: Pai, santificado seja o teu nome. Pai, santifica o teu nome aqui na terra, porque o teu nome está sendo tratado com desprezo. Esta é a oração. E essa é a nossa oração no meio de tudo aquilo que a gente está vendo, meus irmãos. Essa deve ser a nossa oração. No meio do caos, no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento. Essa é a oração que nós precisamos fazer todos os dias. Quantos dias, irmãos?
todos os dias. Chega de tantas notícias de crimes, de tragédias, de morte e destruição. O que o mundo hoje está precisando saber, meus irmãos, é que o nome de Deus é santificado. E nós precisamos orar juntos e dizer: age, Pai. Age nesse mundo perverso, age nessa sociedade corrupta e santificado seja o teu nome. Aleluia. Essa é a segunda lição. Há uma terceira lição que eu quero deixar para o seu coração nessa noite. Santificado seja o teu nome. Qual é a lição que a gente aprende? Que a igreja, ela deve santificar o nome de Deus na terra. Você pode repetir isso? Está na tela. Vamos lá. A igreja deve santificar o nome de Deus na terra. E aqui talvez aperte um pouquinho para nós, nesse momento. Porque deixa eu dizer uma coisa muito importante para todos vocês, todos nós. A religião é um perigo. Não é verdade? Por isso que religião não leva ninguém para o céu. Não é a religião que vai levar você para o céu. A religião é um perigo. A religião ensina para nós que santidade é uma questão de um controle individual. Que santidade é uma questão de um domínio completo das paixões. Ou seja, se alguém consegue controlar os seus impulsos, consegue controlar a sua sexualidade, por exemplo, então essa pessoa é santa. É isso que a religião ensina para a gente. Olha só que interessante, irmãos. Nós estamos reduzindo a santidade, a alguns aspectos da pureza. Nós acreditamos que a santidade ela é uma espécie de uma elevação de espírito, ou do espírito. E aí, como resultado, a gente vê muitos que foram para os mosteiros. Se isolaram da sociedade, tentando viver uma vida santa. E aí, lá, praticando as suas meditações, suas orações, os seus cânticos, né? E aí, o que é que eles descobriram, meus irmãos? O que é que eles perceberam? Que o pecado estava na carne deles. E ali onde eles estavam vivendo, atrocidades tremendas eram cometidas, estavam acontecendo. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que santidade não é algo somente pessoal. Não, queridos. É mais do que isso. É também social. Não é somente pessoal. É também o que, irmãos? Social. Social. Quando nós falamos em santidade, a gente precisa olhar para todas as estruturas da sociedade. Não é verdade, queridos? E olha, eu ouso dizer a vocês nessa noite, que é na dimensão social que Deus é mais ofendido e desonrado. Quando a gente vê, por exemplo, fome, miséria, pobreza, injustiças, crueldades, maldades, tudo isso, gente, que a gente vê na sociedade, no aspecto dessa dimensão social, é justamente aí que Deus é mais ofendido e desonrado. E é justamente, são nesses lugares que nós precisamos santificar o nome de Deus. Você pode dizer amém a isso? Amém, queridos? Pois é, e assim nós vamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade diferente. O problema, sabe qual é, queridos? Eu vou dizer que o problema é que nós queremos uma santidade só para a gente. Nós queremos uma santidade só para nós. Tem gente que pensa que ser santo, o que é? Se você perguntar para uma pessoa, o que significa ser santo? A pessoa vai dizer o seguinte: eu acho que ser santo é eu ficar em casa lá orando o dia inteiro, lendo a Bíblia, e não escutando mais música que não seja evangélica, não assistindo mais nenhum programa que não seja evangélico, né? Não participar de nenhuma festa da família que não é uma festa evangélica. Então eu vou ficar o dia inteiro lá orando. Tem gente que fala isso: Ronaldo, se eu pudesse, eu ficava o dia inteiro orando, cantando a Deus louvores, ia ser maravilhoso. E eu alcançaria uma vida santa. Tem gente que pensa que isso é santidade, gente.
Porque, olha, ser santo não é você ficar recluso na sua casa. Não. Mas é viver na sociedade. É viver lá fora, santificando o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. E aí, gente, essa oração aqui, ela mexe com a gente, ela mexe com a nossa santidade em 2 níveis. Guarde isso, anote, por favor. Essa oração, ela mexe com a nossa santidade em 2 níveis. Quais são? O nível do ser e o nível do agir. Vamos repetir? O nível do ser e o que mais? O nível do agir. Preste bem atenção no que eu vou dizer. No nível do ser. Quem somos? Hein? Será que a santidade nos atrai? Veja Moisés. Quando ele ficou diante da sarça ardente, ele ouviu Deus falando: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Sabe o que a Bíblia diz? Que Moisés teve medo. Sim, ele ouviu a voz de Deus, ele teve medo, mas a santidade o atraiu. Interessante isso, eu pergunto para você, a santidade tem atraído você? A santidade tem atraído a nós, como igreja de Jesus? O que é a vida cristã, gente? O que é vida cristã para você? É só falar em línguas? É isso a vida cristã? Vida cristã é você vir aos cultos da igreja cantar, bater palma? É isso que é vida cristã? O que é vida cristã? Para nós, o que a gente entende? Porque algumas pessoas elas se contentam com a vida cristã apenas frequentando igreja, aos domingos, né? Em saber alguns cânticos, em ter uma Bíblia embaixo do braço, em fazer algumas orações, em entregar as suas doações, ajudar e contribuir na nossa fundação. Isso, que elas entendem e se contentam, né, na questão da vida cristã. Mas santidade, vida cristã é algo muito mais profundo, gente, é muito mais sério. Tem gente, por exemplo, que entende a santidade como um peso. E as pessoas dizem assim: olha, eu vou até um ponto na minha vida, eu vou até aqui. Passou daqui, isso aqui é para pastor. Isso aqui não é para mim, não. Tem gente que tem essa ideia, mas Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Vamos repetir? Sede santos. Aqui não está se referindo a um pequeno grupo, a um grupo específico. Só os pastores, por favor, pastores, sede santos, porque eu sou santo. O restante está liberado. É assim que está escrito? Não, todos nós. Isso envolve a mim, envolve você. Envolve cada um de nós. Por isso, santificado seja o nome de Deus na minha vida. Santificado seja o nome de Deus nas minhas palavras. Santificado seja o nome de Deus nos meus pensamentos. Santificado seja o nome de Deus nas minhas atitudes. Santificado seja o nome de Deus nos meus negócios. Santificado seja o nome de Deus nas minhas amizades. Santificado seja o nome de Deus nos meus relacionamentos. Santificado seja o nome do Senhor. Eu pergunto para você aqui nessa noite: qual é o maior e mais importante projeto que você tem para o ano de 2021? Você já pensou nisso? Qual é o maior projeto da sua vida para este ano? De repente alguns vão dizer assim: Ronaldo, o meu projeto de vida para 2021 é realizar uma viagem dos sonhos. Outros vão dizer o seguinte: o meu projeto para 2021 é ganhar dinheiro, é ficar rico. O meu projeto para 2021 é me casar. Quantos gostariam de se casar esse ano aqui? Deixa eu ver. Tem alguém? Olha lá, tem uns irmãozinhos que estão empolgados, animados. Outros levantaram a mão meio assim, ó. Meio tímido, né? Até aproveitaram para dar uma coçadinha no queixo, né? Qual é o seu maior projeto para este ano? Entrar numa universidade? É namorar? Qual é o seu maior projeto? Qual é?
Qual é o nosso maior projeto? Deixa eu dizer para você que na vida do cristão, o maior projeto de vida, sabe qual deve ser? O de agradar a Deus. Esse deve ser o maior e mais importante projeto que você tem para a sua vida. Comunidade da Graça. O nosso maior projeto para 2021 qual é? Nós queremos agradar a Deus. Por isso que constantemente a gente tem que dizer o seguinte, meus queridos irmãos. Pai, as minhas palavras, as palavras que saem dos meus lábios, elas te agradam? Os meus pensamentos, Pai, são agradáveis a Ti? As minhas atitudes são agradáveis a Ti? Ah, Pai, ensina-me a Te agradar. Ensina-me, porque mais do que todas as coisas, eu quero agradar a Ti. Você quer agradar o Senhor neste ano? Mais do que todas as coisas? Então, meu irmão, minha irmã, santificado seja o nome de Deus na sua vida neste ano. Diga amém bem forte, meus irmãos. Será que nós estamos sendo atraídos pela santidade? Será? Ao contrário do que muitos pensam, a santidade liberta. Não escraviza, não. Tem gente que diz o seguinte, olha, eu não quero ser crente porque essa religião não deixa a gente fazer nada. Essa religião, esse negócio de ser crente não deixa a gente fazer nada. A gente não pode ir para festa, a gente não pode... Alguns dizem assim, a gente não pode beber, a gente não pode fumar, a gente não pode fazer nada. Então eu não quero saber esse papo de ser crente, dessa religião chata. Mas eu quero dizer para você o que é que escraviza, o que é que aprisiona. O que nos aprisiona é a mentira, é o engano, é a ganância, é o dinheiro, são os vícios, é a maledicência. E tantas outras coisas. O que escraviza, meus irmãos, é o poder de Satanás. São os falsos ídolos. É o pecado. Isso sim nos escraviza. E o pecado tem um salário. Qual é? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O diabo não está brincando, gente. Ele quer arrebentar com a nossa vida. Essa é uma grande verdade que a gente precisa ter em mente. Como eu ainda disse hoje pela manhã, ele não brinca de ser capeta, ele é o próprio. Ele veio para o quê, gente? Matar, roubar e destruir. Ele quer arrebentar com você, com a sua casa, com a sua família, com os seus negócios, com a sua saúde, com o seu ministério, com tudo. Sobrar nada. É isso que ele deseja. Mas a boa notícia que eu tenho para você nessa noite, a boa notícia, quantos gostam de boa notícia? A boa notícia é que o Senhor veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás. O diabo está derrotado na sua vida, na sua família, nos seus negócios, no seu ministério, na sua saúde. Ele está derrotado em nome de Jesus. Receba a vida nova, vida plena, vida abundante que há nele. Celebre em nome de Jesus. Aplauda com alegria e mais forte ao Senhor. Gente, o nome do nosso Deus liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a santidade liberta. Por isso dizemos, santificado seja o teu nome. Mas veja, esse é um nível. Eu disse para vocês, não sei se vocês se lembram, eu disse que essa oração aqui, ela mexe com a nossa santidade em dois níveis. Qual é o primeiro? O nível do ser. E o segundo? O nível do agir. Santificar o nome de Deus é viver na justiça. É viver na justiça e ser sal da terra e luz deste mundo. Esse é o nível do agir. Ser sal da terra e a luz do mundo. Veja, o sal trata de quem somos. Foi aquilo que eu acabei de falar com vocês. E a luz fala do que fazemos. E o que é que nós temos feito? Porque não basta a gente carregar o nome de Deus nos nossos lábios, meus irmãos. Não, nós temos que expressar o nome de Deus através da nossa vida, das nossas atitudes, na ação. O que adianta a gente ficar aqui cantando música, louvores aos domingos, e a gente tratar mal as pessoas no outro dia? O que adianta a gente fazer tudo isso? Estarmos aqui na igreja, ouvindo uma palavra, entregarmos as nossas ofertas, orarmos, chorarmos na presença de Deus, e quando a gente sai daqui, a gente chega na internet, por exemplo, e destrói alguém.
e quer arrebentar com a vida de alguém, o que adianta? Que culto é esse? Isso é culto de lábios. Como disse Deus, esse povo se aproxima de mim e com os seus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. O coração está longe. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente começa a valorizar o que Ele valoriza, mais a gente começa a amar o que Ele ama. E Deus ama o que, irmãos? O que Deus ama, irmãos? As pessoas. Deus ama coisas? Não, Deus ama pessoas. Então quando você maltrata alguém, você está maltratando aquilo que Deus ama. Você está mexendo com coisa séria. Isso é sério, gente. Cuidado com a maneira como você trata as pessoas. Porque você está tocando em alguém que Deus ama profundamente. Profundamente. Cuidado com aquilo que você diz a respeito dos seus irmãos. Cuidado. Lembrando sempre que nós somos chamados para promover paz. Nós somos pacificadores. Nós somos o povo da paz. Nós somos o povo da paz. Quantos querem ser pacificadores aqui? Deixa eu ver. Oh, queridos, você foi chamado para isso. Não para causar contenda, confusão, discórdia, maledicência, fofoca. Nada disso, joga isso fora em nome de Jesus. Isso aqui não cabe nessa comunidade, não cabe na igreja de Jesus. Nós somos um povo acolhedor, um povo que recebe, um povo que ama, um povo que serve, um povo que acolhe, um povo que lava os pés. Nós somos este povo, os parecidos com Jesus. Os parecidos com Jesus. Louvado seja o nome dele. Amém, queridos? Amém? E aí eu fico pensando, o que adianta a gente ir para a igreja? Se a gente quer, por exemplo, continuar fazendo negócios ilícitos. Para que sermos cristãos se nós não estamos dispostos a santificar o nome de Deus? Gente, é na atitude, é na ação que nós santificamos Deus. Qual que é o grande projeto de Deus? Você sabe qual é o grande projeto de Deus? O grande projeto de Deus é que essa sociedade seja santificada no nome de Jesus. E aí eu pergunto, será que nós como igreja temos praticado atos de justiça? Será que nós como cristãos temos transbordado em amor? Será que nós temos priorizado o reino de Deus? Reflita nessas coisas. Veja, essas duas dimensões, ser e agir, elas estão interrelacionadas. Nós só podemos expressar santidade neste mundo que vivemos, esse mundo podre e caótico, se primeiro tivermos essa santidade na nossa vida. Essa foi inclusive a experiência de Isaías. Lá no capítulo 6, quando ele se depara com a santidade de Deus, ele teve uma experiência tremenda. E ele começa dizendo, eu vi o Senhor num alto e sublime trono. Eu vi o Senhor. Ele teve uma experiência quando ele se depara com a santidade de Deus, e ali ele reconhece o seu pecado, e ele diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros, Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Diz o texto que Deus pegou uma brasa do altar e tocou nos lábios de Isaías e disse, Isaías, o teu pecado foi tirado e a tua iniquidade foi perdoada. Oh, queridos, aleluia por isso. Isaías foi tratado no ser. E então Deus disse, Isaías, agora age. Ser e agir. Esses dois níveis. Ele foi tratado no ser. E aí Deus disse, então agora, Isaías, vai e age. E qual foi a resposta de Isaías? Ele disse, Senhor, eis-me aqui. Gente, é isto que significa santificado seja o teu nome. É isso que significa. Amém, queridos? Amém, gente? Olha, ou nós como igreja entendemos que a santidade de Deus só será expressa ao mundo através dela, ou então nós vamos envergonhar este nome. Se nós não estivermos dispostos a santificarmos o nome de Deus na terra, então não faz sentido a gente se reunir domingo após domingo, domingo após domingo. Não tem menor sentido. A santidade levada ao mundo depende de mim, de você, de cada um de nós. Mas eu quero deixar para você uma última lição. Está sendo abençoado nessa noite? Amém?
Olha só de uma frase quanta riqueza a gente consegue aprender. Santificado seja o teu nome. Qual é a lição que a gente pode aprender? É que o nome de Deus tem prioridade. Você pode repetir isso? O nome de Deus... Vamos mais bem forte, irmãos. O nome de Deus tem prioridade. Veja que a oração do Pai Nosso, ela pode ser dividida em duas partes. Em duas partes. A primeira parte trata da causa de Deus e a segunda parte trata da causa humana. Então a gente vê do versículo 9 e 10, você vê tratando aqui da causa de Deus. Fala sobre o nome de Deus, o seu reino e a sua vontade. Deus tem um nome, ele tem um reino e ele tem uma vontade. E a segunda parte aqui trata da causa do homem, que é do versículo que você pode acompanhar, versículo 11 ao 13. E aí você vê falando sobre o pão nosso de cada dia, do perdão, da tentação e do mal. Gente, na oração do Pai Nosso, a glória de Deus vem em primeiro lugar e depois as necessidades humanas. E todas as vezes que nós invertemos essa prioridade, a gente se dá mal. A gente se quebra, as coisas vão mal. Toda vez que a gente inverte as prioridades. Aí surge problema na família, no trabalho, no casamento, nos relacionamentos. Surgem as dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes nós invertemos as prioridades na nossa vida. Nós devemos buscar em primeiro lugar, diz a palavra do Senhor. Em primeiro lugar o quê, gente? O reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Você vê que o segredo é a gente buscar o reino. A prioridade é o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. A gente não precisa nem ficar correndo atrás de bênção. Porque quando a gente coloca o reino de Deus como prioridade na nossa vida, as bênçãos do Senhor virão e nos alcançarão. Amém, queridos? O problema, sabe qual é? É que por causa da nossa natureza tão egoísta e mesquinha, nós queremos ser atendidos em primeiro lugar. Nós queremos o nosso nome em primeiro lugar. Não é verdade? É simples, é só você observar quando o teu nome não está na lista da festa. Teu nome não está lá, na lista de uma festa. O que você faz? Você fica lá com bico. Né? Você fica chateado, frustrado, magoado, porque você não foi visto, você não foi lembrado. Nós queremos o nosso nome, tem que ter o nosso nome. Tem que ter o nosso nome. Quando alguém não nos reconhece, né? Às vezes na própria igreja, às vezes um trabalho que se faz, não é citado o seu nome, como é que você fica? Olha, eu dei o sangue nessa igreja. Eu participei tanto, fiz o meu melhor. E olha lá, o pastor nem para citar, pelo menos o meu apelido. A gente quer o nosso nome. Esse é o problema, essa nossa natureza egoísta. Nós queremos ser atendidos em primeiro lugar e aí nós ficamos frustrados, chateados quando nós não somos vistos ou lembrados. E quando Jesus diz aqui, santificado seja o teu nome, Ele está dizendo que a prioridade é o Senhor. A prioridade é quem, gente? É o Senhor. A vida cristã, gente, é entender que o nome de Deus precisa estar no primeiro lugar. E este nome é mais importante do que o nosso nome. O que isso significa? O que a gente entende disso? Significa dizer que eu vou abrir mão dos meus desejos pessoais em nome do desejo de Deus. Significa que eu vou abrir mão dos prazeres pessoais em nome do prazer de Deus. Significa que eu vou deixar as coisas que eu gosto para fazer, que eu gosto de fazer, para fazer as coisas que Deus gosta. É isso que significa. Ou seja, eu vou dar prioridade ao reino de Deus. Ao reino de Deus. Pergunto para você, onde é que você gostaria, seja muito sincero, não precisa responder. Onde é que você gostaria de estar nesse exato momento? Será que é aqui mesmo? Ou você veio forçado? De repente o teu marido falou assim, não, você tem que ir comigo. Ou a tua esposa disse isso. Ou você forçou, né? Você que é filho, falou assim, puxa, meu pai me obrigou a estar na igreja. Aqui era o lugar que realmente você gostaria de estar? Será que tem lugar mais importante para estar neste domingo do que aqui? Será mesmo?
Você tem dado prioridade às coisas de Deus, à obra de Deus, ao reino de Deus? Quais são as suas prioridades? Quais são? Reflita nisso. Quais são as suas prioridades? E eu quero dizer para vocês que quando eu dou prioridade à vontade de Deus e ao reino de Deus, aí sim eu posso orar: santificado seja o teu nome. Quando você prioriza as coisas do Senhor, quando você prioriza as coisas do reino de Deus, aí sim você pode dizer: santificado seja o teu nome. Consegue entender essa verdade? Vamos concluir a mensagem? Para a gente orar aqui? Quero concluir com vocês. Irmãos, a Bíblia diz que um dia Deus mesmo, Ele vai cumprir o seu projeto e Ele vai santificar todas as coisas. Ezequiel 36, olha na tela aqui. Se quiser me acompanhar na leitura, pode ler comigo. Olha só o que aqui diz, irmãos. Diz assim: por isso diga a nação de Israel, assim diz quem, gente? O soberano, o Senhor. Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos delas. Vamos repetir esse trecho agora? Vamos lá? Quando eu me mostrar santo por meio de vocês diante dos olhos dela, diante dos olhos de todas as nações. Irmãos queridos, o mundo verá isso se cumprir através de nós, da igreja de Jesus nessa terra. E então o mundo vai compreender que o nosso Deus é santo. Aleluia, queridos. Então quando você orar, santificado seja o teu nome, lembre-se que Deus tem que ser honrado através das suas atitudes, através das nossas atitudes. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que a nossa tarefa é santificar o nome de Deus no mundo. Lembre-se que santificar o nome de Deus é dar prioridade a Ele. Isso é santificar o nome do Senhor. Talvez, eu não sei como é que você veio para cá hoje, nessa noite, mas talvez você está vivendo uma vida ruim, uma vida amarga, uma vida triste, uma vida pequena, uma vida que envergonha e uma vida que não honra o nome de Deus. Talvez seja essa a sua realidade hoje. Talvez seja. E hoje eu tenho uma boa notícia para você. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer restaurar você. Se você se aproximar dEle e se arrepender, entregar a sua vida ao Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. Portanto, hoje você tem a oportunidade, nessa noite, você não veio aqui à toa. O Senhor marcou um encontro com você. Ele sabia que você precisava ouvir essa palavra. Ele quer transformar a sua vida. Às vezes, de repente, numa palavra como essa, a gente pode pensar: puxa vida, o fulano deveria estar ouvindo essa palavra. Quantas vezes a gente pensou assim, não é verdade? Puxa, logo vem o fulano, o ciclano. Mas não, é com você o negócio. Deus trouxe você aqui porque Ele quer falar ao seu coração. Ele quer falar com você. E você pode nessa noite, diante dEle, entregando a sua vida a Ele, dizer: eu quero viver, Senhor, santificando o Teu nome. Eu quero viver uma vida que Te honre e glorifique o Teu nome. E que seja assim, queridos, no nome santo e poderoso de Jesus. Todos digam amém. Amém.